Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer os cumprimentos da Escola António Damasio. Queria cumprimentar os meus colegas executivos, José Ricardo, Anabela e Duarte Carreira, e todos os nossos funcionários, todas aquelas pessoas que estão aqui presentes hoje e que vão ter um papel fundamental, como têm sempre, naquilo que vai ser o início e depois o decorrer deste novo ano letivo. Eu vou só fazer uma pequena introdução sobre aquela que tem sido a importância do papel de vários funcionários na Junta de Freguesia em todo este período de pandemia, desde março, e também a forma como a Junta de Freguesia interagiu junto da comunidade e junto das famílias desde que foi declarado o estado de emergência, portanto, e que fomos todos para casa de forma obrigatória, digamos assim. E portanto fiz aqui meia dúzia de slides para me irem dando aqui um suportezinho dentro daquilo que eu vou dizer, mas para vocês terem um bocadinho a noção daquilo que é realmente, da importância desta ação de formação para nós em relação àquilo que são os cuidados sobre o trabalho que vocês têm sempre, mas que agora vão ter com este novo ano letivo, face a este inimigo comum, não só nosso, dos Olivais, como do país, da Europa e do mundo. Ora bem, eu preparei aqui este pequenino quadrozinho que tem, em relação à situação de Portugal, como veem, em relação à forma como os casos foram aumentando em Portugal, começámos no dia 4 de fevereiro com 2 casos suspeitos, portanto, naquela fase em que ainda todos nós pensávamos que isto era uma brincadeira, que tinha começado lá longe, começou na China. E de lá para cá, como veem, temos só ali alguns dias, alguns meses, de todos os meses de lá para cá, e vocês conseguem perceber o crescimento do número de casos confirmados. Não são casos suspeitos, são casos confirmados. Podia aqui pôr muitos mais elementos, como o número de mortos e o número de casos recuperados também, o número de casos de pessoas que entretanto ficaram com algumas sequelas, mas casos confirmados para nós termos a noção da forma como efetivamente a Covid-19 entrou nas nossas vidas de uma forma inopinada, de uma forma surpreendente, de uma forma imprevisível, e acabou por entrar nas nossas casas, nas nossas escolas, nas nossas empresas, enfim, no seio das nossas famílias, e alastrou-se completamente no seio das nossas comunidades. E, portanto, começámos com 2 casos suspeitos em fevereiro. Em 31 de agosto temos 58.012 casos confirmados. Pronto, o nosso país é um país pequenino, é um país muito grande, mas é um país pequenino, mas a verdade é que 58 mil casos são muitos casos, e não podemos esquecer que estivemos praticamente quase sempre confinados, não é? Os nossos idosos e as nossas crianças. Portanto, nós, profissionais do dia-a-dia, temos de ter a noção que efetivamente estamos perante, e vocês têm naturalmente, isto é mais uma chamada de atenção, estamos perante um inimigo, estamos perante uma doença que é silenciosa e alastra sem que nós demos conta, demos por ela. Mantendo o mesmo quadro, o mesmo slide anterior, refiro ali que a 16 de março de 2020 o Governo decretou o estado de alerta que obrigou o encerramento de escolas, bares, discotecas, restaurantes, e restringiu a circulação de todos nós, as restrições que todos nós conhecemos. E a nossa vida nunca mais foi igual. Ou seja, começámos a ter que andar de máscara, começámos a ter que ter em alguns momentos permissão para passar de conselho para conselho, tivemos que começar a desinfetar-nos regularmente, tivemos, enfim, uma série de cuidados, todos aqueles cuidados que vocês têm todos os dias, e há muitos de vocês, alguns de vocês que eu estou a olhar, estiveram connosco durante este período do estado de emergência e do estado de calamidade, etc. Portanto, durante todos estes 6 meses que passaram, e perceberam quais é que foram os cuidados que nós tivemos que ter, ainda que as atividades que a Junta de Freguesia desenvolveu tenham sido atividades indoor, atividades de socorro perante os nossos cidadãos
mais vulneráveis. Agora estamos perante uma situação diferente. Portanto, se estávamos aqui confinados, tivemos que nos debruçar sobre algumas prioridades, agora temos outras prioridades. Neste momento, o que é que se tornou urgente fazer? Tornou-se urgente parar. Nós tivemos que parar todos, vocês pararam, as escolas pararam, as empresas pararam, parámos todos, e nós, ao nível da Junta de Freguesia, parámos também. Tivemos que perceber, numa perspectiva de estratégia, percebemos quais é que eram as vulnerabilidades e os fatores de risco no seio da nossa comunidade. Estamos a falar de comércio, estamos a falar de escolas, estamos a falar de idosos, de lares de terceira idade, de centros de dia, e tivemos que planear e definir estratégias. Este planear e definir estratégias tinha apenas um objetivo, que é um objetivo claro, de travar ou impedir que a rede de contágio efetivamente não se propagasse no seio da nossa comunidade, tal como nós estávamos a ver a acontecer noutras zonas do país e noutras zonas da Europa e do mundo. E, portanto, tivemos que definir aqui estratégias muito rígidas em relação a algumas matérias. Tivemos que encontrar os recursos necessários. Os recursos que a Junta de Freguesia tem são aqueles que vocês conhecem, são os nossos, são os recursos, são os nossos recursos humanos, são vocês. E depois temos os nossos recursos técnicos, tivemos que nos munir de uma série de utensílios, ferramentas, equipamentos de proteção, etc, para podermos ir de encontro àquela que era a nossa estratégia de mitigação da Covid-19. Tivemos que motivar as nossas equipas, porque a verdade é que toda a gente foi mandada para casa de forma obrigatória, e era muito importante dar-lhes a entender que, apesar de estarem em teletrabalho ou de não estarem a trabalhar, eram absolutamente imprescindíveis àquela que é a missão da Junta de Freguesia neste processo de combate, e, portanto, tivemos aqui alguma preocupação em tentar motivar as pessoas. É verdade que às vezes é difícil, que as pessoas estão longe, às vezes nem sempre é fácil, e o nosso objetivo era prevenir, sensibilizar e socorrer. Socorrer porquê? Porque a verdade é que, apesar de estarmos perante uma pandemia, e é uma doença, de facto, uma doença complexa, há que separar as áreas da ação. E se por um lado estamos perante uma doença, estamos a falar de uma situação de saúde, por outro lado estamos a falar de uma situação de segurança e de proteção civil. É muito importante todo aquele trabalho que é feito ao nível da segurança e da proteção civil. O Zé Ricardo depois vai falar mais sobre esses aspectos, mas a verdade é que, enquanto a saúde trata dos casos de doença, que é a especialidade, nós, no âmbito da segurança e da proteção civil, temos uma obrigação e temos um objetivo diferenciador, que é não só socorrer quem já está doente e isolado e confinado, como também ter todas as preocupações necessárias a que as pessoas se mantenham de acordo e obedeçam às orientações da Direção-Geral de Saúde e das autoridades. Nós implementámos logo em 28 de fevereiro o nosso plano de contingência. Como perceberam pelos slides anteriores, os 2 primeiros casos suspeitos foram declarados a 4 de fevereiro. Portanto, tivemos aqui poucas semanas para desenvolver e planear um plano de contingência que fosse aprovado pelos órgãos necessários e tivéssemos tempo de o implementar dentro daquilo que é o rigor exigível para podermos alcançar os nossos objetivos. No dia 13 de março, portanto, ainda antes da declaração do estado de emergência, a Junta de Freguesia encerrou os seus serviços presenciais. Alguns de vós são nossos funcionários, aliás, a maior parte são nossos funcionários, e sabem que tivemos aqui um período em que parámos, o tal período em que tivemos que parar, e decidimos isto não vai melhorar, pensámos isto não vai melhorar efetivamente, vamos ter que parar. Vamos ter que parar, vamos ter que fechar os serviços físicos, os atendimentos presenciais, e vamos ter que mandar os nossos funcionários para casa, porque os nossos funcionários também são absolutamente imprescindíveis e também tinham que estar protegidos, quanto mais não fosse, ou acima de tudo, quero eu dizer, para podermos estar aqui hoje com saúde a preparar este novo ano letivo, ainda sem nos termos libertado desta doença.
Estabelecemos as regras para o teletrabalho, portanto as pessoas foram para casa, quem podia estar em teletrabalho estava, quem não podia estar em teletrabalho, enfim, porque há trabalhos que não dá para fazer em teletrabalho, mas a verdade é que as pessoas ficaram à mesma isoladas, portanto para nós era muito importante que as pessoas se mantivessem isoladas. Mantivemos, no entanto, equipas de emergência social, limpeza de espaço público e higienização de espaços. Ou seja, tivemos sempre desde o início uma vasta equipa, nós dizemos que é uma equipa pequenina, mas é uma equipa até considerável. Era reduzida tendo em conta aquela que era a dimensão do trabalho que nós tínhamos a fazer, vocês já vão perceber porquê, mas a verdade é que foram pessoas sempre incansáveis desde o primeiro momento. Nós, membros do Executivo, estamos aqui 4, no dia 13 de março enviámos as pessoas para casa, fechámos a junta em termos físicos, enviámos as pessoas para casa e ficámos nós, 5, Ana Crista, ficámos 5 membros do Executivo a gerir as operações todas. Portanto, nós desde o primeiro momento, desde que foi declarado o estado de emergência, desde que tudo isto começou, nós não tivemos um único dia de quarentena. A verdade é que não fomos infectados, portanto isto quer dizer que estivemos a trabalhar bem. Nem nós, nem os nossos funcionários. Tivemos 2 casos positivos, mas graças a Deus as coisas passaram. Aliás, não foram contaminados no âmbito não foram contaminações no âmbito das tarefas da Junta de Freguesia, mas estamos a falar de pessoas jovens e pessoas que estão cheias de saúde e correu tudo bem. Sem vos querer empatar muito mais, dizer-vos que o que é que nós priorizámos? Tínhamos as crianças em casa, tínhamos os funcionários em casa e, portanto, grande parte daquelas que são as nossas preocupações habituais estavam resguardadas. E tínhamos também a grande parte dos nossos funcionários também em casa. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que ter aqui um olhar de grande preocupação sobre aquela que é a população mais vulnerável da freguesia dos Olivais. Quem conhece os Olivais sabe que nós temos uma população muito envelhecida, uma grande percentagem, a maior parte da percentagem de cidadãos dos Olivais tem mais de 65 anos e, portanto, encontra-se naquela faixa das pessoas mais vulneráveis em termos de possível contaminação e de sequelas da doença. E, portanto, a nossa intenção e a nossa prioridade foi efetivamente manter os nossos idosos em casa. Portanto, nós quisemos que eles não saíssem de casa, ficassem em casa, e para que isto acontecesse era absolutamente imprescindível que não lhes faltasse nada. E estamos a falar das coisas básicas, não faltar nada, estamos a falar das coisas básicas, estamos a falar da alimentação, estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de tudo aquilo que eles pudessem precisar e que às vezes não nos ocorre. Estabelecemos linhas de contacto de emergência, pusemos as nossas equipas técnicas multidisciplinares a funcionar no terreno, exclusivamente com o objetivo de não permitir ou forçar que os nossos séniores ficassem em casa. E este foi um objetivo alcançado com um êxito, com muito êxito, e isto são apenas aqui uns pequenos números, é uma síntese, porque isto foi muito mais do que isto que está aqui. Distribuímos cerca de 150 mil refeições quentes, para mais e não para menos. Estamos a falar de refeições quentes feitas nos nossos refeitórios, entregues em casa dos nossos séniores, todos os dias, de segunda a domingo. Distribuímos 12 mil kits de alimentação, também entregues a famílias, comida feita, mas entregues a famílias diretamente também pelas nossas equipas de emergência social. Temos estado a ajudar de forma direta cerca de 400 agregados familiares, portanto, nós sabemos que esta é uma crise, foi uma crise imprevista, mas que está a afetar todo o ciclo económico do país e, portanto, já começamos a sentir aqui as consequências do aumento do desemprego. As pessoas começam a queixar-se efetivamente e começam a sofrer de algum tipo de necessidades e nada como, enfim, a Junta de Freguesia, o Governo de Proximidade, e as pessoas recorrem a nós com facilidade, e ainda bem. E aqui este apoio a 400 famílias foi um apoio que foi aumentando ao longo do tempo e são apoios do mais variado tipo. Tivemos 850 pedidos de apoio satisfeitos. Estes 850 pedidos são telefonemas que nos fizeram sobre os mais variados aspectos, inclusive apoio psicológico e outros. 10 mil atendimentos sociais via telefone,
e trabalho de terreno diário em articulação com parceiros. O trabalho em articulação com parceiros é extremamente importante. Nós temos connosco, a trabalhar connosco todos os dias, Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal de Lisboa, as direções técnicas dos lares de residência, a Direção-Geral de Saúde, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, enfim, parceiros imprescindíveis. Enfim, se nós não trabalharmos em conjunto, nada acontece. E procedeu-se também, apostou-se numa outra área que era muito importante, que era conferir segurança às pessoas. As pessoas estavam em pânico sobre aquilo que viam, em relação àquilo que viam na televisão. As pessoas recolheram-se, nós fizemos uma grande sensibilização para as pessoas se recolherem, mas para além disso elas recolheram-se também voluntariamente, porque todos os dias lhes entrava aqueles dados horríveis daquilo que estava a acontecer em Espanha, em Itália, etc, etc, etc. Então as pessoas começaram enfim, a entrar aqui numa espiral, não vou dizer depressiva, mas enfim, de alguma tristeza e de preocupação e de pânico. E nós tivemos aqui uma grande preocupação sobre aquela que era a fruição do espaço público e aquilo que nós tínhamos que fazer para que as pessoas, se precisassem de ir à rua, tivessem alguma segurança em relação à forma como o espaço público era tratado. E então, apostámos na limpeza e na desinfecção do espaço público, regularmente, todos os dias, alguns de vocês, se calhar, aqueles que moram aqui nos Olivais, conseguiram perceber isto. A nossa freguesia é muito grande, em termos geográficos é a maior freguesia da cidade de Lisboa, mas nós fizemos questão de, enfim, de publicitar muito para que as pessoas que estivessem em casa e que lhes passasse um bocadinho ao lado, verem, irem à janela e verem aquilo que nós andávamos a fazer, pudessem também ver através das redes sociais esta ação profunda de limpeza e desinfecção. A Junta de Freguesia investiu muito em produtos desinfetantes de espaço público e a verdade é que de lá para cá nós desinfetamos todos os dias 3.500.000 metros quadrados de espaço público. E esta desinfecção foi feita única e exclusivamente por uma questão de salubridade, de higiene, de segurança de prevenção, etc, etc, mas também para conferir tranquilidade às pessoas e dar-lhes esperança, porque é muito importante que as pessoas percebam que o seu espaço público, o caminho que fazem de casa até à farmácia, o caminho que fazem de casa até ao centro de saúde, até à igreja, etc, etc, é um caminho que está desinfetado. Pronto, há por aí várias formas de pensar sobre isto, há várias teorias. A Junta de Freguesia dos Olivais considerou que isto era muito importante, a questão da segurança, da confiança que a própria pessoa tem para sair à rua. Depois é evidente que a limpeza natural e normal, que já faz parte dos nossos planos de trabalhos diários, acontecer também, não é? Os ecopontos, as papeiras, os corrimãos, etc, etc, etc. Essas aqui ainda continuam em casa, temos o reforço da cooperação institucional, lá está os nossos parceiros que nós já falámos ainda há pouco, absolutamente imprescindíveis na medida em que nós trabalhávamos 24 sobre 24 horas em escala, porque a verdade é que as necessidades começaram a aumentar. Isto foi tudo trabalho invisível que passou à margem daquele que é o conhecimento e a sensibilidade da maior parte dos cidadãos. Portanto, a maior parte dos cidadãos muito provavelmente pensariam que nós também estávamos em casa, isolados, mas a verdade é que foram 6 meses a trabalhar quase 24 sobre 24 horas, de segunda a domingo. E as parcerias e o reforço da cooperação institucional com todas estas entidades foi absolutamente extraordinário. Nós temos 4 lares residenciais na freguesia dos Olivais. Eu não vos posso falar em dados por uma questão de proteção de dados, mas depois vou aqui também dizer uma coisinha em relação a isso, para vocês perceberem como é que isto tudo teve um impacto muito positivo nos resultados da freguesia dos Olivais em relação à pandemia. Bom, tudo isto que nós fizemos foi aqui dito em cerca de 10 minutinhos, mas a verdade é que estamos a falar de 6 meses de trabalho. E agora chegou o momento de as nossas crianças e de todos nós voltarmos às nossas atividades normais. Chegou o momento das nossas crianças voltarem à escola, com todos aqueles riscos que nós ouvimos na comunicação social. Não tanto em relação a elas próprias, mas acima de tudo em relação ao risco que elas transportam
de poderem levar, serem mensageiros, vamos dar um nome simpático às nossas crianças, são os mensageiros do vírus para lá e para cá. E chegou também o momento de elas próprias, elas e as famílias, voltarem àquele que é o seio das nossas escolas, a nós próprios e aos nossos cuidados. E a partir de agora serão elas e toda a comunidade escolar, professores, auxiliares, todos nós, quem está envolvido neste processo, são a partir de agora a nossa prioridade máxima. Portanto, as crianças estiveram em casa, estiveram isoladas, não deixaram de ser uma das nossas prioridades, é certo, mas a verdade é que elas agora vão voltar. Da mesma forma que já voltaram em maio, não é? Com a abertura dos jardins de infância, correu tudo lindamente. Percebemos que os pais têm medos, têm receios, não sabem como é que vai ser o dia de amanhã, não sabem, enfim, há uma série de dúvidas que todos nós temos, mas há uma verdade absoluta que é, nós, o coronavírus, a Covid-19 não se vai embora de forma milagrosa e, portanto, até que exista uma vacina, nós vamos ter que saber conviver com esta nova presença nas nossas vidas e no seio das nossas organizações. E, portanto, todos nós, tal como nós, Junta de Freguesia, Executivo e todos os funcionários que estiveram no ativo e que não tivemos casos positivos no curso das nossas atividades, também vai correr tudo bem com vocês e vai correr tudo bem com as escolas e vai correr tudo bem com toda a gente. É absolutamente imprescindível que todos nós tenhamos uma grande responsabilidade, que é o impedir, não permitir que a Covid-19 se dissemine nas nossas instalações, nas nossas instituições, nas nossas comunidades. Para que isso não aconteça, nós temos o peso naturalmente da responsabilidade, sabemos que há regras que são absolutamente imprescindíveis de serem cumpridas, e que o cumprimento dessas regras é efetivamente a chave para o êxito de todas estas operações que o Zé Ricardo e a Anabela, mais o Zé Ricardo, que é o responsável da Proteção Civil, vos vai dar aqui algumas indicações. E queria-vos dizer também o quê? A verdade é que eu estive aqui a falar de uma forma muito sintética, já te vou dar um bocadinho, mas eu falei em 6 meses de trabalho, 6 meses de muito trabalho intensivo, em contacto direto, às vezes até com casos positivos de Covid. Não é? Fomos tendo algumas situações em que foram sinalizadas e tivemos que intervir, tivemos que ir à casa das pessoas, socorrê-las no âmbito daquela que foi o nosso plano de contingência e ação de socorro. E a verdade é que nós, com todos os cuidados que tivemos sempre, de acordo com o nosso plano de contingência, que vos inclui, a verdade é que nós nunca nos contaminámos. E, portanto, estivemos mesmo em contacto com o risco, estivemos em contacto com a doença, estivemos em contacto com pessoas que estavam contaminadas. A verdade é que nós tivemos cuidados absolutamente extraordinários em relação a tudo o que eu estive aqui a dizer. Ou seja, se nós nos soubermos proteger, estamos a proteger-nos a nós, estamos a proteger os outros. No vosso caso, especialmente importante, estamos a falar das nossas crianças, estamos a falar de vocês, no primeiro não, estamos a falar das nossas crianças e temos que ter a noção de que as crianças estão na escola e vão para casa. As crianças vão para casa, vão para o seio da família, vão para os pais, vão para o meio dos avós e, portanto, todos os cuidados que nós tivemos aqui, nós aqui somos também o epicentro de todos os cuidados que nós temos que ter. Dizer-vos que tudo isto acabou por ter resultados muito positivos. A Freguesia dos Olivais, vocês sabem que nós somos dos maiores, nós temos cerca de 40 mil habitantes, sensivelmente, e a verdade é que em escala a Freguesia dos Olivais é a que tem tido menos casos de Covid na cidade de Lisboa. Tem tido um comportamento absolutamente extraordinário, precisamente por isto, por todos os cuidados e pela sensibilização que nós temos feito e pelo trabalho que nós temos desenvolvido junto da comunidade, junto do comércio, junto dos idosos, junto dos lares, junto da igreja, junto das paróquias, enfim, junto de toda a gente, tudo o que mexe, nós sensibilizamos e auxiliamos, seja no fornecimento de EPIs, seja no estabelecimento de regras
rígidas, regras rigorosas, mas que se forem cumpridas terão naturalmente, tal como têm estado a ter, um saldo muito positivo. Saiu em tempos aqui uma notícia no Público a dizer que nós tínhamos um horror de infectados, nem era tanto os infectados, era mais a questão dos mortos. Anunciava que nós tínhamos cerca de 13 mortos, mas isto já foi há muito tempo, já foi há 2 meses atrás. Pronto, isso foi uma notícia que não é verdadeira. Nós até agora, eu isso vou confidenciar, em 6 meses tivemos apenas um morto de Covid, e portanto estamos a falar de 40 mil pessoas, estamos a falar de uma população vulnerável, estamos a falar de uma população envelhecida, que dentro daquele que é o panorama que nós vemos todos os dias na televisão, estaríamos muito suscetíveis a ter muitos casos e até, enfim, infelizmente poderíamos ter muito mais falecimentos, mas a verdade é que nós fomos para o terreno muito cedo. E aqui com alguma autoridade ao nível daquilo que é a proteção civil, impedimos mesmo que as pessoas viessem para casa, zangámos-nos muitas vezes, tivemos situações muito caricatas e muito engraçadas, mas a verdade é que o saldo é muito positivo e é isso que nos interessa. Nós às vezes dizemos que não nos importamos que se zanguem connosco. A verdade é que nós temos o nosso plano, a nossa estratégia, e essa é para ser feita, para ser desenvolvida, e os objetivos são para ser alcançados. E neste momento estamos a falar de saúde, estamos a falar de prevenção, estamos a falar daquela que é a dignidade e daquela que é a vida humana. E portanto, a gente não se importa que se zanguem muito connosco. Temos que alcançar os nossos objetivos, temos que proteger os nossos cidadãos, temos que proteger os nossos idosos, temos que proteger as nossas crianças e as nossas famílias. E é isso que nós, com toda a preocupação, é certo, isto não é uma festa, mas estamos muito preocupados, sabemos que vai correr bem, mas queremos chamar-vos para esta causa, vocês naturalmente já estão nesta causa, mas perceberem efetivamente que às vezes há detalhes no nosso comportamento e há detalhes naquela que é a nossa atitude perante algumas situações que são diferenciadoras e têm um peso absolutamente incrível naquilo que é o alcance dos resultados. Não vos vou chatear mais, vou passar a palavra ao Vogal José Ricardo Silva, que é o responsável da Proteção Civil, que tem também cabe aqui na liderança deste processo da segurança e da proteção, e desejar-vos um ótimo ano letivo, com todos aqueles receios e medos que temos, não é? Mas a verdade é que de certeza vai correr tudo bem, portanto a Junta de Freguesia estará sempre disponível para qualquer situação que ocorra, qualquer dúvida, o que seja, aliás como temos estado sempre e portanto em qualquer momento disponham. Eu agora passava a palavra ao José Ricardo.